Salve, salve, galerinha! Beleza? Boa tarde. Bom, aqui que vos fala novamente é a professora Lu. Gente, então, como eu tinha falado na aula de ontem, que foi a aula de história, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geografia. A aula, assim como a aula de ontem, vai ser dividida em dois temas, na verdade, em dois momentos. O primeiro é o planeta Terra e o segundo, regiões do Brasil. Então, olha só, aconteceu uma falhazinha que a gente entrou ao vivo sem querer e tudo, mas assim, eu peço desculpas porque eu nunca tinha mexido com live na minha vida, tudo agora que eu tô mexendo. Galera, e quando eu tava montando essa aula, enfim, eu pensei de uma maneira, sei lá, dinâmica e legal de introduzi-la. E quem me conhece sabe que eu sou super fã de Lulu Santos e tudo. Lulu, segue a gente também, tá? Brincadeiras à parte. E o que aconteceu? Eu lembrei de uma música que foi feita pelo Lulu junto com o Gabriel Pensador. Então, assim, pra gente começar, eu quero só falar um trechinho dessa música que eu acho fantástica, né? Que diz também um pouquinho sobre a nossa aula. O nome da música é Astronauta e fala mais ou menos assim: astronauta, tá sentindo falta da Terra? Que falta que essa Terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra, olhando aí pra Lua, implorando por paz. Então me diz, por que que você quer voltar? Você não tá feliz onde você está, observando tudo à distância, vendo como a Terra é pequenininha e como é grande a nossa ignorância, ou como a nossa vida é mesquinha. A gente aqui do bagaço, morrendo de cansaço, de tanto lutar por algum espaço. E você, com todo esse espaço na mão, querendo voltar aqui pro chão? Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Beleza? Então, depois dessa momento poético, momento musical, simbora pra nossa linha? Galerinha, questão é o seguinte, foi mal. A Terra, né, é o planeta onde nós vivemos, sacou? Ela também é chamada de planeta Água, né? Acho que foi Guilherme Arantes até que fez uma musiquinha super legal falando sobre isso, que é Terra, planeta, água, fechou? Ou também ela é chamada, né, do tipo assim, de planeta azulzinho. Lu, por quê planeta Água ou planeta azulzinho? Porque a maior parte do nosso planeta é formado por quê? Por continentes, ou seja, a parte terra da Terra, não é meio tosco falar isso, mas enfim, é a realidade, ela é pequena, né, se for comparada com a parte líquida, tá bom? E aí é o seguinte, galera, eu tô com esse papelzinho aqui só para poder tipo, ler alguns dados interessantes sobre o planeta Terra. Então vamos lá? Denominações: Terra, mundo, planeta água ou planeta azul, né? O seu diâmetro é aproximadamente de 12.756,2 quilômetros. A distância do Sol é cerca de 149.600 quilômetros, certo? E o seu satélite... Epa, peraí, só um minutinho. Eu tinha esquecido de colocar... de desligar meu alarme. Foi mal, né? Então, vamos lá. A distância do Sol é cerca de 149.600 quilômetros. O nosso satélite natural é a Lua, beleza? Certo? E aí o período de rotação, que mais pra frente eu vou falar o que é rotação, mas vamos lá, explicar melhor, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? É de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. É por conta disso que ao final de 4 anos a gente tem um dia a mais, certo? Que vai pro mês de fevereiro, ok? E aí a gente tem o que a gente chama de ano bissexto, beleza? Perdão, período de rotação, tá, desculpa, vamos lá. Eu quis falar, perdão, sobre o período de translação, que são 365 dias, 5 horas e 48 minutos, isso, porque o que acontece? A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo. A translação, o movimento de translação, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E esse movimento são o quê? 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E aí, juntando essas horinhas, esses minutos, a gente tem um dia a mais, perdão, e esse dia a mais, ao longo de 4 anos, certo? Ao final de 4 anos, aumenta um dia no mês de fevereiro, e aí a gente tem o ano bissexto, tá? A temperatura média da Terra é em torno de 14 graus Celsius
e a população terrestre está aproximadamente 7 bilhões, mais ou menos, de habitantes, certo? 7 milhões de habitantes. Vamos lá? Algumas características que são importantes a gente falar sobre a Terra, ok? A Terra, ela é o terceiro planeta do Sistema Solar. Hoje, o nosso Sistema Solar ele é composto, de 7 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. Na época que eu aprendi, certo? Eram, na verdade, 7 planetas além da Terra. Entrava Plutão, só que parece que tiraram e hoje em dia, né, já tem o tempo que o Plutão, na verdade, ele virou um protoplaneta, né? Professor Breno, me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Santo Cristo. Beleza? Então, o que acontece? Os nossos planetas, né, do Sistema Solar, eles são divididos em planetas gasosos e planetas rochosos. A Terra é um planeta o quê? Rochoso, beleza? Formado por muitas rochas, né? Vamos lá, será que eu lembro das aulas de geologia na faculdade? As rochas são ígneas, metamórficas e magmáticas. Boa, galera, lembrei. Ó, né? Quem sabe, de novo, faz ao vivo, sacou? E até no imprevisto. Então, é isso, né? E aí, o que acontece? A Terra, na sua composição, do tipo, ela tem basicamente rochas e metais pesados como o ferro, sacou? Isso é uma das características também do tipo que permite que, até onde a gente saiba, certo? A Terra ser o único planeta do Sistema Solar que possui vida. Bom, eu falo que possui vida, beleza? Mas eu não sei se é vida inteligente, tá ok? Belezinha? Fechou? Agora o seguinte, vamos falar um pouquinho, rapidão, eu só vou dar uma introdução, depois eu vou me aprofundar um pouco, né, sobre a atmosfera. Galera, a atmosfera, ela é a camada gasosa da Terra, sacou? E aí, o que acontece? Do tipo, por que eu tô falando agora antes da atmosfera? Pra gente falar sobre um fenômeno rapidinho, que é o chamado efeito estufa. Ou seja, então vamos lá, na atmosfera a gente tem vários gases, certo? Para nossa sobrevivência, como o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Só que além desses, a gente tem o dióxido de carbono, que ele é responsável pelo efeito estufa. Lu, o que é o efeito estufa? Vamos lá, vamos imaginar a seguinte situação, beleza? A gente pegou umas plantinhas lá, tal, e aí a gente quer proteger essas nossas plantinhas dos raios solares, de muita luminosidade, enfim, né? O que a gente faz? A gente coloca elas numa estufa, que na verdade o quê? É um local que tem uma barreirinha de proteção. Fechou? Beleza? Então, o dióxido de carbono, ele faz a mesma coisa com a nossa Terra. Do tipo assim, ele protege a Terra contra a entrada tipo, exagerada dos raios ultravioletas, que são tipo os raios do Sol. Lu, e se não tiver isso? Brother, todo mundo morre. Ou com câncer de pele ou cozido, sacou? Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele é um efeito natural da Terra, do tipo de proteção da Terra, entendeu? Justamente para quê? Para evitar a entrada desses raios UVs, né? Ou seja, os raios ultravioletas com muita intensidade. Só que detalhe, o que está acontecendo? Cara, o bicho homem é um ser muito inteligente, né? Para não falar outra coisa. Com a quantidade de poluição, principalmente por conta das indústrias, por conta de escapamento de carros e afins, a gente está tendo do fenômeno chamado que buraco na camada de ozônio. Então, o que está acontecendo, velho? Pensa, poluição tá subiu, aí fez um buraquinho. E aí, a partir do momento que faz um buraquinho, é como se a nossa estufa, pensa de novo na estufa de plantinha, tipo, ela ficasse cheia de buraquinhos. Então, o que vai acontecer? Velho, vai cair um monte de porcaria nas plantinhas. É a mesma coisa, entendeu? Vai cair um monte de porcaria aqui na Terra, principalmente os raios ultravioletas, tipo, vão passar com maior intensidade e a gente vai ter alguns fenômenos bizarros, que é o que está acontecendo, que é o quê? Um deles, o derretimento das geleiras. Então, sim, a Terra está se derretendo. Velho, tá parada assim que você fala, pensa bem, verão tá para acabar amanhã. Eu quero ver um cristão
entendeu? Principalmente aqui do DF, que não esteja passando um calor daqueles. Obrigada, galera que poluiu. Obrigada, seres humanos. É culpa da gente. Fechou? Tranquilo falando isso? Ó, hoje que eu estou falando de água, eu trouxe a minha água e eu estou protegendo também do efeito estufa. Meu, protegendo não, né? Na verdade, eu estou sofrendo com esse efeito estufa. Voltei. Fechou? Então, assim, ficou clarinho pra gente? E aí, de novo, então, é só pra resumir, né? Velho, buraco na camada de ozônio, lascou, sacou, né? Como é que se diz? A nossa proteção, aumento das temperaturas terrestres, consequência, esse calorão do caramba que a gente tá passando, que eu tenho certeza que nem vovó na menopausa não teve tanto calor quanto a gente está tendo agora, e derretimento das calotas polares, das geleiras, tá? Galerinha, continuando, seguinte, agora eu vou entrar no pedacinho da nossa aula chamada estrutura interna da Terra. Bom, antes de eu pegar essa parte, então, eu queria falar uma coisa assim, que pra muita gente vai doer. A Terra ela é redonda. Sim, entendeu? A Terra, o globo terrestre, ele é uma esfera, tá? Por que que pra muita gente vai doer? Gente, eu não tô falando com a Luciana, beleza? Eu tô falando com uma pessoa que estudou biologia, que dá aula de geografia porque gosta, por hobby. Mas, cara, não, a Terra, ela não é plana, sacou? A nossa Terra é uma bolinha, é uma esfera, sacou? Algumas forças atuam nela, do tipo a força da gravidade, que os terraplanistas acreditam que realmente não existe. Ontem, o professor Breno, ele falou sobre o astrônomo, né, polonês, o Nicolau Copérnico, e que Copérnico ele conseguiu provar que a Terra era redonda. Aí veio Galilei, ó, Vupit, confirmou essa teoria que a Terra ela é redonda. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, beleza, cara, é muito vago você falar que a Terra é redonda, que a Terra não é plana. Então, assim, né, estudando para essa aula e me aprofundando, eu vou falar para vocês 5 experimentos, ok? Para todo mundo fazer, quem tiver dúvida, cara, que a Terra é redonda, se você ainda achar que a Terra ela é plana, faça esses 5 experimentos. E aí agora, às 16 horas, o professor Breno, né, na parte de física, vai se aprofundar neles. Beleza? Olha só. Os experimentos, eles são muito simples, né? 5 experimentos para provar que a Terra não é plana. 1. Observe um barco. Bicho, navegação, cara. Se você tem uma bússola, entendeu? Para te ajudar a localizar, é porque certamente você tem o quê? Polo Norte, você tem Polo Sul, entendeu? Você tem os planos cardeais. Suba em uma árvore. Força da gravidade. Gente, eu não sei física, eu assumo isso assim de coração. O que eu sei é geografia, ciências e biologia. História também, que a gente gosta pra caramba, tá? Terceiro, veja um eclipse lunar. Quarto, viagem de avião. Tá, esse quarto, nesse período aí de coronavírus, a gente pode pular. E 5, preste atenção ao fuso horário, tá? Então, assim, se você acredita que a Terra é plana, tudo bem. Tem alguns astros, como, por exemplo, o antigo astro do basquete, o Shaquille O'Neal, que ele realmente acredita nisso e que ele faz parte desses estudos. Só que, cara, parece que Newton fez um experimento também que provou que a Terra não era plana, que a Terra era redonda. Por que que eu tô falando isso? Essa aula, tem muita gente que pode falar assim, ah, mas é uma aula bobinha, é uma aula muito inicial, tudo. Mas isso não cai no vestibular, não. Isso despenca. Tanto na parte de geografia, quanto na parte de biologia. Beleza? Outra coisa. Eu vi uma piadinha, né, que eu achei interessante, do tipo, ovo de Páscoa para quem acredita que a Terra é plana. Simples, uma barra de chocolate. Aí é lógico, vou ter outras piadinhas que falam, é lógico que a Terra é plana, porque senão não seria chamada planeta, seria chamada redondeta.
Essa realmente quem soltou foi o nosso professor de física para poder me zoar, porque ele adora me zoar, tá? Mas, enfim, brincadeirinhas à parte, doa a quem doer. A Terra, ela não é plana. E agora a gente vai explicar do ponto de vista geográfico o porquê. Fechou? Vamos lá. A Terra, ela tem algumas estruturas, tanto internas quanto externas. Fechou? Vamos falar rapidamente das estruturas internas? Cara, tá ruim pra caramba, como sempre, tá? Mas assim, essa imagem aqui é da Terra. Olha isso aqui bonitinha, ela é redonda. Fechou? E aí é o seguinte, a Terra, ela é esférica e ela é redonda. Né? Redonda. E ela possui 3 camadas, sacou? Eu vou falar da camada mais interior para mais interna para mais externa. Fechou? Por quê? Porque ela é meio recurso pedagógico meu, simplesmente assim, tá? Então vamos lá. A camada mais interna é o núcleo, certo? E aí o nosso núcleo, ele é dividido em núcleo interno, ou seja, é o centro do centro do centro do centro do centro da Terra, é quente pra caramba. A temperatura no núcleo externo são mais ou menos o que? 6.000 graus Celsius. E a gente tem o núcleo externo, que é um pouquinho mais ou menos, ou seja, tipo, chegando a mais ou menos 4.000 graus Celsius de temperatura, tá? E aí, o que que acontece? Nos núcleos, tanto o interno quanto o externo, a gente tem ferro, níquel e silícios na forma sólida. Lu, como assim? Cara, não é muito quente? De novo, eu não sei física, eu não vou entrar, mas só para poder exemplificar. O que que acontece? Por que que eles se mantêm sólidos? Por conta, tipo, da pressão que existe ali dentro. Beleza? Vamos agora pro manto. O manto, ele é a camada intermediária da Terra, ou seja, ele fica entre o núcleo e a nossa crosta terrestre, né? Ele possui um material pastoso que é chamado magma. Sabe aquelas larvazinhas do tipo que a gente vê nos vulcões? Aquilo ali é magma, sacou? Sim, saindo das profundezas da Terra. Não, gente, infelizmente eu não preparei aqueles experimentozinho que eu acho que todo mundo fez na escola, que era o quê? Vamos fazer um vulcão, a basezinha de argila, e a reação era como? Corante vermelho, vinagre e bicarbonato de sódio, tá? Mas isso, brincadeiras à parte, é super importante para quê? Para poder explicar justamente essa questão das lavas, ou seja, do que é isso? É o que? É o magma que sai do manto, fechou? E aí a temperatura no manto é em torno de 2.000 graus Celsius, ou seja, já está começando a ficar mais frio, beleza? Logo, logo a gente chega à temperatura média da Terra, que é em torno de 14 graus Celsius, fechou? Então tá bom, vamos lá. E aí a camada mais externa é a nossa crosta terrestre, certo? A crosta terrestre, ela é chamada também de litosfera e ela é formada por vários minerais e rochas. Ou seja, vamos lá, crosta terrestre pode ser chamada de litosfera e também pode ser chamada de camada rochosa. Cara, eu lembro direitinho, numa aula de geologia na faculdade, nunca vou esquecer o nome do professor, Max Lane. Professor, se você assistiu um dia essa aula, lembre-se que o seu nome realmente ficou gravado, porque, enfim, eu não gostava muito da matéria, mas considerações à parte. E aí, eu tava com umas pedras e tudo, para poder fazer uma análisezinha ali, bacana. E ele passa por mim logo na hora que eu tava falando, pedra tal, isso não é pedra, isso é rocha. Ou seja, então nós não temos pedras, nós temos o quê? Rochas, fragmentos de rochas, beleza? Piadas à parte, então, vamos lá? Então, essa é a nossa estrutura interna. Agora, sim, se nós temos uma estrutura interna, nós também temos uma estrutura externa. A estrutura externa da Terra, deixa eu ver, a parada que eu gosto muito, porque, sei lá, eu acho que é um pouquinho mais palpável. Aí tem gente que vai falar, tá legal, como é que a atmosfera é palpável, sendo que eu não pego ar. O bichão, tu sente, tu não respira, tu não tá respirando, tu não enche um balão. Então pronto, sim, o ar, ele existe, sacou? A gente só não pega, né? Beleza? Então vamos lá. Estrutura externa. As camadas, assim como a estrutura interna, são 3. Primeira,
Vamos lá. Agora eu vou começar a falar de cima para baixo. De novo, por quê? Porque ela é minha, a dinâmica é minha também. Fechou? Primeira, a atmosfera, a camada gasosa que envolve a nossa Terra, como eu já tinha falado no inicinho da nossa aula, né? Questão do efeito estufa. Principais gases, oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Beleza? Vamos lá. Segunda camada. Litosfera. A litosfera, como a gente acabou de falar, é a camada sólida. É a camada que a gente tá aqui, beleza? Sólida, bonitinho. Entendeu? É a camada sólida e rochosa da nossa Terra. A terceira é a hidrosfera, que é a camada líquida da Terra. Rios, lagos, mares, oceanos, lagoas, riachos e afins. Pô, e a cachoeira, né, gente? Que na real, se não fosse coronavírus e aqui em Brasília a gente ainda tem um agravante no Goiás como um todo, que é o quê? O raio da dengue, né? Dava vontade de tomar um banho de cachoeira para poder pensar. Então, em relação à hidrosfera, será que essa queda d'água ela é potente? Ela não é? É, tipo, relaxa, viagem de professor. Aí vamos lá. A atmosfera, mais a litosfera, mais a hidrosfera, nós temos a nossa biosfera. Bio, vida. Esfera, esfera, né? Então, ou seja, é a esfera da vida. Na biosfera, nós temos todos os nossos ecossistemas, os nichos ecológicos, né, os nossos habitats, enfim. Eu não vou entrar muito nisso, porque quem está dando ciências também é a Carolzinha, tá? Mas assim, é só para vocês entenderem. Então, na biosfera, os seres bióticos, ou seja, aqueles que têm vida, e os seres abióticos, os que não têm vida, gente, eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas tudo bem. Mas, enfim, eles convivem, certo? Exemplo, você tá numa cachoeira, aí você vai lá, aí você vê uma capivara, velho, capivara, tipo, eu gosto porque realmente é meu apelido, um dos meus apelidos, um dia eu conto essa história. O que que acontece? A água tem vida? Não, é um ser abiótico. A capivara tem vida? Sim, entendeu? Então é isso, então tudo o que nos rodeia, que faz a gente estar vivo, enfim, faz parte da biosfera. A gente vive em harmonia? Doce ilusão, né, galera? Por quê? Dentro de tudo isso, os nossos recursos naturais, eles são chamados de quê? Renováveis e não renováveis. A água é um recurso natural renovável. Já dizia a tia Cotinha, linha do 4º ano. Legal, sim, só que detalhe, não usa não com parcimônia, bichão, pra você ver se não esgota. Fechou? Beleza? Terminando essa parte, vamos voltar agora, na verdade, vamos dar continuidade, prosseguimento à nossa querida e amada, idolatrada aulinha. Olha só, galera, como o planeta Terra originou-se. Eu vou falar rapidinho. Cara, se a gente está aqui hoje, entendeu? É graças a um processo, né? Não sei se o nome é isso, mas tudo bem, vamos lá. Chamado o quê? Big Bang. Foi a grande explosão. Ou seja, tudo explodiu e aí formou tudo bonitinho. Fechou? Legal assim, como eu falei, eu não vou aprofundar tanto no tema. Só que é o seguinte, até hoje, como a Terra foi formada e tudo, é um assunto extremamente controverso. Cara, tem cientista que acredita do tipo que foi Deus, tem cientista que acredita na grande explosão, tem cientista que fala assim, foi Deus e a grande explosão junto, porque afinal se não fosse Deus não teria acontecido a grande explosão, tá? Só que é o seguinte, eu vou pro lado científico, ou seja, pra mim, né, nos meus estudos, quem realmente conseguiu formar uma teoria relativamente decente dessa, sobre essa questão foi quem? Peraí, eu sempre esqueço o nome. René Descartes. É isso. É porque assim, na verdade, o René pra mim é fácil, mas esse Descartes, esses nomes aí, sei lá, tipo, de gente diferente, já basta ser um sobrenome Schmidt, que até hoje tem que soletrar pra todo mundo. Mas vamos lá. Então, René Descartes, ele foi o cientista, tipo, que fez a teoria mais convincente, ou seja, aquela que foi mais elaborada, né? Isso foi em 1644, ou seja, anteontem, galera, tipo, há pouquinho tempo. E aí, essa teoria dele ficou conhecida como teoria nebulosa solar. Tá, o que acreditava mais ou menos essa teoria? Que a questão é o seguinte, que a origem do Sol e dos planetas, ele aconteceu graças ao colapso, né? O que é isso? Do tipo, se chocou, né, de uma grande nuvem. O nome da nuvem, nebulosa. Por isso, o nome, teoria da nebulosa solar.
E aí, e essa nuvem, ela rotacionou numa grande velocidade. E aí, o que acontece? Do tipo, aí ali formaram os planetas gasosos e os planetas rochosos. Os planetas rochosos, eles ficaram mais próximos do Sol, beleza? E os planetas gasosos, eles ficaram mais distantes do Sol. Fechou? Tranquilão? Beleza? É mais ou menos só pra gente ter uma noção. Aí vamos lá, para a gente finalizar a primeira parte da nossa aula. Planeta Terra no universo. Então vamos lá. Em relação ao Sol, pensa bem, Solzinho aqui, certo? De novo, vou retomar rapidinho. Perdão, a Terra é o terceiro planeta em distanciamento em relação ao Sol. E aí, por conta da sua posição perto do Sol e afins, entendeu? Ou seja, e também dos seus movimentos, porque a Terra, ela não é um planeta estático, ela se movimenta. Fechou? Foi por conta disso que do tipo que permitiu-se ter vida. E um dos motivos que permitiu-se ter vida foi o quê? A presença de água, sacou? Principalmente nos seus três estados físicos. Não, na verdade, a presença de água, perdão, nos seus três estados físicos. Que é o quê? Sólido, líquido e gasoso. Eu brinco que, na verdade, tem o quarto estado físico da água, que é chuchu. É sério, sólido, líquido, gasoso e chuchu. Galera, chuchu é formado por quê? Por água. Chuchu tem gosto de quê? De água. Então pronto. Mas, falando como uma cientista, então, a posição da Terra em relação ao Sol, no planeta solar, né? Perdão, no planeta solar. No sistema solar, possibilitou, do tipo, a presença, né, de água e automaticamente a presença de vida. Outra coisa, a Terra, ela não tem luz própria. Bicho, não, a Terra, ela não é um vagalumezinho, sacou? Que ela se ilumina sozinha. Ela é iluminada através do nosso amigo Sol. Fechou? Belezinha? E aí, como eu havia falado, a Terra, ela não é um planeta estático. Ela se movimenta, sacou? E aí a gente tem dois movimentos. O de rotação, que é o movimento da Terra, pensa bem aqui na Terra, ó, em torno do seu próprio eixo. E a gente tem o movimento de translação, sei lá, eu vou dar uma volta, faz conta que o Sol tá aqui, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, fechou? O movimento de rotação, o que ele produz? Os dias e as noites. Aí eu pergunto, né, beleza, em relação à Terra plana, sacou? Se não fosse movimento de rotação, porque olha só, se você tem uma parada plana, ela não vai se movimentar, ok? E aí, se ela não se movimenta em torno do seu eixo tudo, como é que teria os dias e as noites? Bom, eu deixo essa pergunta para quem realmente acredita no terraplanismo, fechou? Me respondo, é sério, eu morro de curiosidade de saber a visão de vocês a respeito disso, tá? E aí a gente tem um outro movimento, que é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E aí, como já falei, esse movimento dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos, né? E aí, ele é responsável pelo quê? Pelas estações do ano. Fechou? É isso. Galerinha, primeira parte da nossa aula, eu acho que foi finalizada com sucesso, né? Agora é o seguinte, vamos todo mundo respirar, aquele momento do respira, inspira, canaliza. Quem quiser também, me acompanha naquele golão d'água para dar limpada na garganta para a gente começar a segunda parte do nosso conteúdo. Tão legal e não menos importante. Espera aí, momento stop, de mentira. Ok. Ó, golão d'água 2 segundos. Gente, falando sério, assim, só um parênteses antes da gente pegar a segunda parte da nossa aula. Galera, se hidratem muito. Não, cerveja não conta, tá? Molecadinha, se hidratem muito, 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 muito. Essa fase que a gente tá, dessa pandemia, a gente precisa de alguns cuidados com a nossa saúde. E um deles é muita hidratação, ou seja, cara, bora tacar a água pra dentro, né? Finalizadas as observações nada pertinentes à nossa aula, vamos retomar, galera? Fechou? Regiões do Brasil.
como hoje eu estou uma pessoa poética, né? Brinda a casa, brinda a vida, vamos lá, né? Minha vida é andar por este país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Beleza? Por que que eu quis começar também com essa musiquinha? Não, essa daí eu não pensei antes, tá? Pensei realmente agora. Fechou? Improvisozão daqueles. Por quê? Velho, pensa no país grande, é o nosso. Se você for do Iapoque ao Chuí, você vai realmente cansar. É um desafio gigantesco. Então, a gente vive num país, além de ser lindo, incrível, gigante, aí a gente já fala, mas tem problema com político, tudo. Galera, violência, segurança, tudo. Todo lugar tem problema, mas se você focar sempre no problema, você não vai chegar ao raio da solução. E o que a gente quer aqui é realmente mostrar, cara, que apesar de tudo a gente vive num país muito bacana. Uma vez eu tava vendo Masterchef, tá? Pra quem não sabe, eu cozinho pra caramba, principalmente sobremesa, meu marido é que eu diga. E aí, a chefe argentina, a Paola Carrossel, ela pegou e falou assim, poxa, se no meu país tivesse a quantidade de frutas, verduras, legumes que vocês têm aqui, essa fartura, eu estaria muito feliz. Mas infelizmente o brasileiro, ele só valoriza o quê? O que é de fora, certo? Cara, a galera fica comendo M&M's. Gente, como confete, galera, tô gostoso quando é brasileiro. Tá, eu também como M&M's, mas assim, mas é só uma brincadeirinha. Então, assim, o nosso regionalismo, ele é muito grande. Eu não lembro agora quantos fusos horários a gente tem no Brasil, mas são vários fusos horários. E por que que a gente tem tantos fusos horários? Simples, por conta da dimensão, né, que nós temos, sacou? Então, vamos lá? Feitas as considerações iniciais, seguinte, eu coloquei tipo, algumas curiosidades aqui, que eu sempre gosto de falar. Aqui no Brasil nós temos o nosso querido, amado, salve, idolatrado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele, desde a década de 1940, ele foi o responsável pela nossa divisão territorial, tá? Então, olha só, a primeira divisão territorial, ela aconteceu na década de 1940 e foi uma divisão muito aleatória. Por quê? O que que acontece? Vamos lá. Qual que é o principal objetivo para a gente, agrupar, as federações numa região? Cara, características climáticas é ótimo, né? Características climáticas parecidas, relevo parecido, hidrografia parecido, situação econômica, ou seja, são muitos fatores. Só que naquela época tipo, a divisão era muito aleatória, né? E aí qual foi a primeira divisão do Brasil? Vamos lá? Foi dividido em Norte, Nordeste, Este, Centro e Sul. Ou seja, nós tínhamos 5 regiões administrativas. Mas vamos lá, o Norte já existia, o Nordeste também, o Centro, sim, só que não era Centro-Oeste, era só o Centro, né? Porque aqui era o Oeste e o Centro, né? O que é o Oeste hoje em dia, perdão. O que era o Oeste naquela época, é mais ou menos o Sudeste hoje em dia, né? E o Sul. Aí tá. A segunda divisão, ela aconteceu em 1945. E o intuito era agrupar as regiões de acordo com fatores naturais e econômicos. Beleza? Aí já começou. Epa, peraí, vamos dar uma olhada, né? No relevo, no clima, na hidrografia, blá, né? E na questão econômica também, para a gente ter pelo menos um parâmetro, digamos assim, mais sólido, mais consistente para essa divisão. E aí as regiões eram, né? Norte continuou, aí Nordeste virou Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental. Curiosidade, no Nordeste Oriental, se comer de garfo e faca de hashi. Hashtag, né, fica a pergunta aí lá, né? Aí o Leste, aí o Oeste acabou e virou Leste, Leste Setentrional, vamos lá, trava-língua, né? Aí também virou Leste Meridional, aí já começou o Centro-Oeste e manteve o Sul. Terceira divisão. A terceira divisão, ela foi feita em 1960, certo? Só que ela, tipo, passou por algumas modificações e aí eu não entrei muito em 1960. Eu já fui para outra modificação, que foi o quê? 1970.
né? Ou seja, 1970 até hoje com mudanças, claro. E então, essa distribuição que a gente tem hoje, certo? Veio de 1970, que aí nós temos as nossas 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Beleza? Massa, né, cara? Essas curiosidades que a gente fica imaginando, assim, tipo, que, sei lá, veio do nada e tudo. E aí, para essa divisão, o IBGE tipo, ele foi muito claro nos parâmetros que ele realmente usou. Fechou? Vamos lá? Galerinha, vamos falar um pouquinho sobre... Ih, voltei! Gente, eu juro que a minha internet ela tá paga, tá? Mas de vez em quando acontecem essas coisas, né? Enfim, falhas técnicas vão voltar? Então o que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre economia. O Brasil, né, como eu já havia falado até pelo comentário de Paola Caruselha, né, ele possui muitas riquezas, e principalmente assim, riquezas minerais. Exemplo disso, nosso estado de Minas Gerais, né, o estado de Minas Gerais, ele teve esse nome por conta disso. Era Minas Gerais, ou seja, pensa mina. Cara, pensa a situação. Novembro passado, eu fui com a minha supervisora, Marga, beijo, a gente ama a Helena, né, em Ouro Preto, na verdade para Ouro Preto, para participar do LEPS, que era tipo, o Laboratório de Estudos da Psicanálise. Cara, meu sonho era conhecer Ouro Preto. Gente, imagina! Ai, a minha cara, o nervosismo, mas, sabe, tipo, a felicidade da criança aqui ao entrar numa mina desativada de exploração. Ali eu realmente entendi o porquê do nome do estado, das Minas Gerais. Fechou? Então, vamos lá. Aí, nisso, o que acontece? Fora o minério, que o Brasil sempre foi muito rico, o Brasil também ele tem N riquezas naturais, certo? A agropecuária brasileira, ela é muito forte. Cara, toda vez assim, tipo, que eu vou lá na região sul, que eu vejo aquele pastelito com aquele bando de gado, eu olho e falo, realmente isso é uma plantação, uma baita de uma plantação de churrasco, né? Por isso que o Brasil, ele exporta muita carne, sacou? E aí falando, vamos lá, produtos de exportação e importação. O que é isso? Vamos lá. O exportar é você jogar a tua mercadoria, você colocar a tua mercadoria pro mercado, sacou? Vamos lá, para os outros países. E importar é a entrada de mercadorias estrangeiras do país. O Brasil, cara, ele exporta muita coisa legal, mas é lógico que a gente também tem que importar também muita coisa. Alguns produtos que o Brasil exporta: minério de ferro, aço, soja, né, automóveis, cana de açúcar e café. Cara, velho, café brasileiro até hoje, mesmo depois da crise do café, né, 1900 vai bolinha, entendeu? Cara, continua realmente sendo assim um dos melhores. Lorena, ainda bem que a gente exporta, né? Imagina se a gente importasse. A gente estaria falida, gente. Depois assim, na live da tia Lorena, vocês perguntam por que eu fico sacaneando com essa história do café, tá? Então é isso, aí vamos lá. Produtos que a gente importa: petróleo bruto, produtos eletrônicos, medicamentos, automóveis e gás natural. E detalhe, não levem a mal a piada. Eu sei que a gente está num momento difícil, mas é para poder quebrar o gelo. Cara, um dos maiores países que o Brasil importa coisa do quê? Da onde, perdão? Da China. Gente, eu adoro uma muamba chinesa. Eu faço coleção de caneta. Todas as vezes que eu vejo uma caneta minha made in China, eu falo, boa Brasil, não rompa as relações com a China. A gente realmente precisa delas, tá? Então é isso. Então a gente tem tanto produtos tipo exportação, quanto produtos tipo importação. Belezinha? Vamos lá? Então, ó, fechando aqui, eu vou entrar rapidamente nas regiões. Oi, gente, aproveitando, ó, galera, obrigada aí pela aula, tá? Obrigada, assim, pela presença. Fechou? Continuem assistindo, porque amanhã a gente tá aula de história de novo. Sim, eu estou intercalando geografia e história. Então, vamos lá. Fechando essa primeira parte, então, né, mais uma vez, eu vou falar rapidamente sobre os Estados-membros da federação, tá? E algumas características
extremamente importantes. Gente, quando eu estava na minha terceira série, né, que hoje em dia o quarto ano, tia, você é velha? Não, de novo, eu não sou velha, eu sou vintage, eu sou retrô. O que acontece? O que aconteceu? Minha querida, amada, salve, salve, idolatrada vovó. Ô Bruna, se você estiver assistindo, a vovó também fez isso com você, cara. Você nem veio, eu não sou a única da família, não. Apesar de ser a mais velha. Ela me fez aprender, decorar qualquer coisa do gênero, número, grau. Todos os estados com as suas capitais, né? Trocentos anos depois, mais 20 anos depois, pergunta se eu lembro. Cara, o pior que eu lembro. Além disso, também a vovó ela causou um trauma numa tabuada mais tarde. Isso daí é para uma aula de matemática e... Não vou entrar em matemática. Fechou? Então, assim, é importante? Mas isso me causou um trauma eterno. Principalmente quando a gente tinha que fazer aqueles mapas. Aí pensa, ou você pegava o raio do papel manteiga, do papel vegetal, ou se não era no papel carbono, né? Aí tinha que pegar, fazer aquele decalque. Gente, decalque foi muito antigo agora. Nossa, eu realmente sou velha. Tá? E aí, depois ir pintando cada região, por conta desse trauma que a vovó me causou, né? Não dá pra poder ver, mas meu mapinha é colorido. Então vamos lá. Brasil atualmente conta com 26 estados e um Distrito Federal. Antigamente, o Brasil ele era dividido o seguinte: estados, municípios, o Distrito Federal e os territórios. Só que aí os territórios não é que eles acabaram, mas que eles foram incorporados a alguns estados. Exemplo, Fernando de Noronha. Gente, isso é clássico. Todo professor, tanto de geografia quanto de direito constitucional, eu sei porque isso daí eu já revisei em aula de direito constitucional também, na época que eu estudava para concurso, eu sempre falava disso, tá? Então, assim, e sempre falava de que é Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha é ótimo, né? Fernando de Noronha, tá? Então, vamos lá. O Brasil, então, ele tem 26 estados e o Distrito Federal, como eu já tinha falado, são 5 regiões. Vamos começar pela região norte? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a região e vou falar suas características rapidamente. Fechou? Então, simbora. Região norte. São 7 unidades da federação. Vamos lá. Amazonas, Manaus, Belém, Pará, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Tocantins, Palmas, Amapá, Macapá, Acre, Rio Branco. Caraca, velho, realmente eu lembro. Certinho? Então, o que acontece? A região norte, ela é composta por esses 7 7 unidades da federação. É o segundo maior no número de unidades federadas, certo? Só perde para a região nordeste, que tem 9. Só que, em contrapartida, ela é a maior em extensão territorial, ou seja, do tipo, né, onde mais tem território, e em contrapartida é aquela que possui a menor densidade demográfica. Lu, o que é a densidade demográfica? Quantidade de pessoas, habitantes por quilômetro quadrado, beleza? Fechou? Aí vamos lá. Algumas características da região norte, certinho? É a região com a maior população indígena do país, certo? Cara, é muito massa, tipo, eu tenho amigos porque ele é índio mesmo. Ô, Tony, dá like no vídeo que eu falei de você. Ó, gente, tô pedindo like mesmo, tô nem aí, sacou? E aí ela é composta pela floresta amazônica, que é, digamos, tipo, a maior floresta que a gente tem. Sim, beleza, foi desmatada, foi devastada, sofreu, caramba, 4, ok. Só que ainda continua sendo a maior. Antigamente falavam, a Amazônia é o pulmão do mundo. Cara, que lindo, que poético, mas não. O pulmão do mundo está onde, gente? Nas águas, fechou? Mas enfim. E aí, o clima da região norte, ele é equatorial, ou seja, com altas temperaturas e chuvas intensas. Antigamente, cara, tinha uns anos que tinha uma piadinha lá em Belém que era o seguinte: ah, bora sair? Bora! Antes da chuva ou depois da chuva? Lógico, por conta das mudanças climáticas, isso já mudou um pouquinho. Belezinha? Vamos lá! A economia, ela baseia-se principalmente no que, galera? No extrativismo vegetal. Porém, a atividade de mineração também é forte e tem a parte de indústrias que está concentrada principalmente na Zona Franca de Manaus.
Belezinha? Fechou? Região Nordeste. Vamos lá. Como eu já falei, região Nordeste, ela possui o quê? 9 estados. Na verdade, 9 entes da federação. Por que a gente pode só falar estado, estado, estado? Porque o Distrito Federal, ele não é o estado. E do tipo, ele tá nessa divisão também. Tá? Por isso que eu tô batendo sempre em ente federado, unidade de federação. Fechou? Então tá. Vamos lá. Maranhão, São Luís, Piauí, Teresina, Bahia, Salvador, Paraíba, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Natal, Ceará, Fortaleza, Alagoas, Maceió e Aracaju, Sergipe. Boa, galera! Ah, Pernambuco, Recife, né? Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço, gente. Desculpa, tá, Recife? Você também foi contemplado em minha aula, belezinha? Então, vamos lá para as características? Ela é a maior região em número de federações, sacou? E do tipo, ela é a segunda maior região em extensão territorial do país, perdendo apenas para a região norte. Fechou? Na verdade, e detalhe, e também possui a segunda maior população do país. Lu, aonde é que está a maior população do país? Sudeste, porque no Sudeste, já vou falar, apesar de ser uma região pequena, é onde tem a maior densidade demográfica, beleza? Características da região Nordeste, ou seja, então a maior em números de federações, né? O clima, ele é o semiárido, que do tipo, aquele calor do caramba, e as secas prolongadas, né? A sua vegetação é a caatinga. Uma outra característica que eu não coloquei aqui, mas que é importante a gente lembrar rapidinho, a região Nordeste é a que mais sofre, ou melhor, é a que mais tem o fenômeno do êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é tipo assim, é a saída do pessoal do campo ir para cidades. E o fluxo migratório também no Nordeste, ele é muito intenso. Porque, cara, tem lugares, bicho, que a seca é do tipo, velho, que fica 6, 7 meses sem chover. Então, pro povo não morrer de fome, o que eles fazem? Vaza, fechou? E vai para outro canto. Belezinha? Então, bora lá? Economia. Ela é bem diversificada, certo? Mas o turismo nessa região, cara, ele é muito, 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 muito forte. Principalmente por conta das suas belezas naturais, das praias incríveis e afins, né? E aí a cana-de-açúcar, ela é o principal produto agrícola da região. Belezinha? Fechou? Vamos lá. Região Centro-Oeste. É onde nós estamos agora. É o nosso quadradinho. Região Centro-Oeste tem o Goiás. E o Goiás, no Goiás tem o quê? Tem o piqui e tem a música sertaneja. Cara, eu tenho certeza, velho, os goianos depois disso vão me massacrar. Porque todo mundo fala, todos os goianos falam, poxa, só lembra a gente, porque a gente é rodante de piqui e por causa de música sertaneja. Tem rock também, Goiânia. Gente, se eu quiser ouvir um rock, eu vou pro porão do rock aqui em Brasília. Quando eu vou pra Goiânia, o que eu quero ouvir? Eu quero ouvir música sertaneja mesmo, de raiz. Daquelas assim, ó, de arar o chifre na terra. Sacou? Então, vamos lá pra região que a gente, né, mora. Mas aqui, a região Centro-Oeste, ela é composta por 4 entes federados. Então, vamos lá. 3 estados e o Distrito Federal. Isso, que lindo. Então, vamos lá. Goiás, capital, Goiânia. Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Distrito Federal, Brasília. Por quê? Né? Que eu falo entre aspas. Gente, Brasília, ela é a capital da República. Fechou? Então, vamos lá. Características. Pô, o clima é quente pra caramba. O clima é seco. Chega em agosto, setembro, se o teu nariz não sangrou, você não mora em Brasília. Mas fora isso, né, ela é a região que está Brasília, ou seja, a capital do Brasil, e aonde se encontram os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Fechou? O clima é tropical de altitude, porque nós estamos no Planalto. O que quer dizer? Planalto, plano, mas ao mesmo tempo alto. Não, eu não estou falando de terraplanismo, não. Agora eu estou falando de relevo mesmo. Fechou? Tá? A vegetação é o cerrado. Tem uma frase que, cara, eu gosto muito sobre o cerrado que fala assim: veja como é que é, veja como
nem tudo que é torto é errado. Exemplo são as pernas de Garrincha e as árvores do Cerrado. Massa. Não sei o autor, mas essa marca, né? E aí é o seguinte, a economia. Esta região ela possui uma das maiores expansões agropecuárias do país, principalmente as plantações de soja e de milho. E sim, velho, pensa, e também exporta música sertaneja, que é uma beleza. Fechou? Agora vamos lá? Região Sudeste, composta por 4 entes federados. São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória. Certinho? Vamos lá. A região Sudeste, ela possui, como já falei, a maior densidade demográfica, ou seja, tipo, a maior quantidade de pessoas por metro quadrado. Fechou? E também ela é muito conhecida porque é a região que tem a maior industrialização. Fechou? Então vamos lá, características, né? Então, é a região com maior industrialização e centros urbanos. Cara, por conta disso, pensa, tenta sair do teu trabalho às 6 horas da tarde em São Paulo para ver que horas que você vai chegar de carro. Além de ferrar teu motor, comer tua gasolina, tu só vai chegar em casa 8, 9 horas da noite, tá? E isso não é uma piadinha, galera, isso é muito sério. Por quê? O que acontece? Com o aumento dos centros urbanos, do tipo, vamos lá, você pensa no centro urbano, aí você tem emprego, né, mais emprego ali naquela região, vai o quê? Inflar. Então hoje, os centros urbanos, eles não são vistos, na verdade, como uma coisa positiva, e sim como uma parada totalmente negativa, sacou? Por isso que a gente, vamos lá, literalmente, a gente tem que realmente investir no pessoal do campo, da roça, para dar uma desinchada, ou se não, melhor, vamos lá, pegar mais pesado, isso eu vou falar numa outra aula, sobre o processo chamado processo de interiorização. O que é isso? Cara, tirar a concentração dos centros urbanos e literalmente, velho, vamos desenvolver o interior, sacou? Por quê? Porque aí você vai dar emprego, aí automaticamente a população vai ter renda e tudo, e você vai ter o que fazer também ali. E aí vai sair desse, né, dessa coisa apertada, dessa coisa, são os centros urbanos. Fechou? Belezinha? Vamos lá. A vegetação da região Sudeste, né, é a Mata Atlântica e o clima tropical. Como já dizia Jorge Benjor, mora no país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, né? E não, gente, eu não tenho uma nega chamada Tereza, tá? Fechou? Então, belezinha? Aí vamos lá. A economia da região Sudeste, ela apresenta o maior parque industrial. Lembra sempre daquela questão do ABC Paulista e afins. E aí, a siderurgia, ela é forte nessa região, tá? Vamos caminhando já no final da nossa aula, né? Diminuindo o ritmo, tipo, vamos falar da região sul, que geralmente é tranquilão, gosta de um chimarrão, sacou? Parada mais tranquila. Então, simbora para a última parte da nossa aula? Vamos lá. Região sul possui 3 unidades da federação: Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Cara, a região sul, ela é a menor, né, região e a que menos possui entes da federação, certinho? Então vamos lá para as características, né? Além dela ser menor, como eu falei, ela possui menos entes, unidades da federação. O seu clima, ele é subtropical. O que significa? É aquele clima gostoso, mais ameno, mais friozinho, é onde a gente queria estar agora. Aí o pessoal do sul deve estar pensando, né? Vem pra cá, ô palhaça, no nosso inverno, pra você ver esse clima mais ameno, mais fresquinho, né? Então é isso, então o clima é o subtropical. Fechou? Bora lá? A vegetação predominante são os campos sulinos, foi aquilo que eu falei, né, da plantação de churrasco. Os vegetarianos que me perdoem, mas putz, velho, quando eu olho aquilo ali, eu realmente salivo, oba, picanha, filé mignon, enfim, né? E aí, em relação à economia, por conta disso, destacam-se o quê? As atividades agrícolas, beleza? Gente, vamos lá. Brincadeiras à parte, essa foi a nossa aulinha de geografia hoje, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Cara, se gostou da aula,
comenta. Se não gostou, também comenta. É sério, do tipo, eu recebo críticas construtivas, assim, numa boa. Qualquer dúvida, tá? É só vocês acessarem o Instagram do Saber Mais que eu esclareço, tá bom? Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!